Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. Hoje tá noite aqui e meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup. Eu trabalho com maquiagem há 14 anos e hoje, como esses vídeos que eu tenho feito pra gente fazer uma revisãozinha das nossas aulas, para as alunas do curso de automaquiagem Carol Makeup, eu vou fazer uma revisão das técnicas aprendidas no curso 2 para uma maquiagem mais festa, mais noite, tá? Então eu já preparei a minha pele, né? Então eu fiz o pré-maquiagem, eu usei base, corretivo e pó, usei esses pincéizinhos que a gente viu no vídeo anterior, que são os escovinhas. E agora eu vou fazer o contorno completo, certo? O contorno completo eu vou fazer afinando aqui, ó, a lateral da minha testa, então com pó bronzeador e esse pincel flat, pode ser também o kabuki angular. Eu vou marcando toda a lateral do meu rosto, fazendo um C bem grande, tá vendo? Ó. Aí eu puxo aqui da orelha, fazendo uma letrinha na maquiagem que a gente chama de letra E. Então com isso e desço aqui, ó. Eu já afino testa, rosto, bochecha, maxilar e papinha e pescoço. Então a mesma coisa do outro lado. Então lateral da testa. Se você preferir, você pode fazer o E assim também, é porque o meu E, né, na escrita, eu faço primeiro um C, ok? E depois eu puxo aqui a perninha dele nessa região. E desço nessa região aqui da papinha e vou esfumando. Ó, vou deixar bem marcado para vocês verem, tá? Se ficar muito marcado, no caso aqui ficou, eu vou deixar um pouco mais marcado, porque esse contorno é um contorno mais noite. É só você dar uma esfumada com o seu pincel de pó, certo? E aí também eu vou fazer a lateral do nariz com o flat, ó. Você faz duas linhas paralelas, deixando o meio mais claro e um tchum-tchum aqui para arrebitar, ok? Então, contorno feito. Na sequência, eu vou colocar um blush, e um blush mais rosa, que eu adoro. Já pode ser com pincel redondinho ou com pincel chanfrado. E eu vou colocar ele aqui por dentro, ó, do meu contorno, tá? Fazendo também um C, porque ele vai destacar tanto essa região da testa, como essa região do meu rosto. Então ele é um blush mais ousado, porque ele vai chamar a atenção também para essa parte aqui de cima da testa. E aí a mesma coisa, se ficar muito forte, é só pegar o pincel de pó e dar uma esfumadinha, ok? E para finalizar, agora eu vou para o iluminador, que é aquele pozinho clarinho, e vou aplicar no topo da testa para alongar, uma linha bem fininha no nariz, contorno superior e inferior do lábio, queixo para destacar o queixo, e vou fazer o Czinho aqui, ó, por dentro, perdão, do blush. Então vão ficar 3 Cs, do bronzeador, o do blush e por dentro o do iluminador. Aqui ele já vai dar uma levantadinha na sobrancelha e nessa região ele levanta, ó, esse ossinho aqui do rosto. E aí a mesma coisa, se ficar forte, pode esfumar com o pincel de pó, certo? Bom, terminada essa etapa, eu já dei uma ajeitadinha na minha sobrancelha, já pintei, já fiz as minhas luzes, para ela ficar um pouquinho mais iluminada. Quem quiser ver no vídeo anterior eu ensinei, né, para ficar um pouquinho mais rápido. E agora eu vou começar então a fazer os meus olhos, tá? Eu vou usar os pincéizinhos, também escova de dente, que eu já mostrei no outro vídeo, escovinha. Então vou usar, na verdade, esses quatro. Eu vou mostrando uma medida que a gente for fazer, tá bom? Então eu vou começar aplicando, eu vou começar aqui com a Naked Smoke e vou começar com o pincel menorzinho, tá? Nessa primeira sombra, eu vou usar essa aqui que é um rosé mais opaco para iluminar. Então eu vou aplicar nos 2/3 finais daqui da minha sobrancelha, ó, para levantar. Se você gostar do brilho, como é noite, eu vou pôr um pouquinho do brilho só pra gente ver. Então nos 2/3 finais da sobrancelha, coloquei um pouquinho da opaca, e aí você pode escolher, né, opaca ou com brilho, e vou colocar um pouquinho aqui da com brilho, lembrando que é nesse pedacinho aqui rente a sobrancelha, levanta o seu rostinho, faz a carinha de metida, tá? E aí eu vou iluminar também essa região que a gente chama aqui de banana, ó, do olho, que é bem legal para tirar bem, ó, a profundidade. Tá? Então com a mesma sombra iluminadora
pode ser opaca, pode ser com brilho, a gente usa para iluminar e aí vai tirar a profundidade dessa região. E aí para esfumar eu vou usar esse maiorzinho, esfumar aí, só tirar um pouquinho do excesso, tá? Então já esfumei, vou tirar um pouquinho do excesso aqui do corretivo, ó, já iluminou bem o meu olhar. Na sequência eu vou pro pincel médio, que é esse aqui, eu tinha usado o menorzinho, e vou colocar uma sombra, eu vou até mudar aqui a paletinha, que eu quero colocar um tom um pouquinho mais marrom, esse aqui do meio, tá? E aí eu vou aplicar da seguinte maneira, ó, vou marcar o ângulo aqui como se fosse um ângulo de 45 graus, que essa é uma maquiagem noite, então eu posso abrir um pouquinho mais e vou pintando todo esse restante da pálpebra, ó, sempre de fora para dentro. Ela é bem clarinha, mas quando a gente fizer o côncavo e usar a preta, ela vai destacar mais embaixo, né? Como se ela fosse mesmo uma sombrinha base, tá? E aí eu venho e esfumo. Aí agora eu vou pegar uma sombra aqui que é a Smolder da Naked, que é tipo um roxo, ó, essa daqui, tá? E vou marcar meu côncavo. Então para marcar o côncavo eu vou usar esse pincelzinho dos escovinhos, ó, ele é igual de côncavo tradicional, né? Só que ele tem essa posição do pincelzinho como se fosse, perdão, esse aqui, nessa posição para marcar bem o côncavo. Então eu vou pegar essa sombra, você pode pegar qualquer cor mais escura e eu marco essa região do côncavo. Lembrando que o côncavo, lindíssimas, não é bem no fundinho não, tá? Eu brinco que ele é como se fosse a base do osso, ok? Porque se você marca o fundinho, na verdade ele acaba sumindo, né? Então, ó, eu vou fazer aqui, ele sempre vai pegar no limite aqui do seu ângulo, tá? E para não ficar tão marcado, se você gostar pode deixar um pouquinho mais marcado, eu gosto mais esfumado, eu esfumo o côncavo, tá? E agora eu vou pegar aqui aquele mesmo pincel, na verdade é esse mesmo ainda, que é o do côncavo, e vou pegar uma sombra preta, tá? E vou colocar aqui, ó, tanto nesse cantinho, eu tô mostrando com esses pincelzinhos, amores, porque eles são novidades, tá? Mas você pode usar o pincel do normal, né, os pincéis do curso. Aqui eu vou dar uma limpadinha, né, que ficou um pouquinho do excesso, não pode nunca passar do finalzinho dos cílios. Qualquer dúvida, aquela coisa do cartãozinho, tá? Na verdade, eu vou até usar esse pincel menor aqui, perdão, esse aqui, ó. O mesmo que eu usei para iluminador, tá? Que ele vai dar mais precisão aqui pro acabamento aqui no finalzinho, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, que ele vem bem na posição certinha. Eu vou preencher mais ou menos o equivalente aqui a 1/3 do meu olho, tá? E aí, agora sim, voltando com aquele, que é o do côncavo, ainda vou esfumar, tá, amores? É que eu tô vendo bem de longe aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui no canto interno. Isso aqui vai juntar o olho e vai marcar essa parte interna. O mais comum, como eu falo no curso, é a gente usar a parte externa, porque levanta mais o olhar. Então, vou deixar esse meinho, ó, mais claro, tá vendo? Mais iluminado. Eu chamo essa maquiagem de raio-x, porque onde o olho é escuro, né, ele fica claro. E onde o olho é claro, que é o branco, vamos dizer assim, do olho, ele fica escuro. Tá? Bom, e aí agora eu vou esfumar. Então eu venho esfumando com esse pincelzinho. Se não tiver esse pincel, esfuma com aquele normal. Ele é um pouquinho grande para esfumar. Como minha pálpebra é pequenininha, ó, então já dei essa esfumada, tá? Qualquer coisa pode esfumar com aquele que é o tradicional mesmo de sombra, né? Esse aqui, ó, tá? Fazer o esfumadinho. Ele é até um pouquinho mais fácil, porque ele é mais macio. E vai ficar esse meinho, ó, tá vendo? Vai ficar esse meinho mais claro que a gente vai preencher daqui a pouco. Aí agora, com a sombra molhada e o pincel fininho, então eu não vou usar esses agora do escovinha para fazer um traço mais preciso, eu vou molhar ele. E aí eu vou pegar a sombra preta, você pode fazer com qualquer outra cor, e vamos fazer um delineado que ele é assim, ó, ele começa fininho aqui e ele vem engrossando no final, tá vendo? Então essa é a técnica que eu chamo na aula de delineado escalado,
Ó, ele vem engrossando. Isso já vai levantar bem o olho. Depois você pode puxar pela parte de cima essa coisa mais do gatinho, tá? A mesma coisa do outro lado. É que eu tô vendo bem de longe, tá, queridas? Esse vídeo não é assim, totalmente produzido. Eu mesma que faço aqui no meu banheiro, que é só pra vocês poderem mesmo relembrar das técnicas, tá bom? Do nosso curso 2. Então, ó, aqui eu fiz, falta eu esfumar um pouquinho mais. Agora eu vi aqui de perto, deixa eu dar mais uma esfumadinha, peraí, tá? E aí, qualquer momento, ó, você pode voltar na maquiagem. Eu fiz um gatinho um pouco mais grosso. Eu vou dar até uma ajeitadinha nele aqui, tá? Deixa eu esfumar mais um pouquinho, porque eu não enxergo tão bem de longe. E tava bem longe meu espelhinho, né? Porque a minha pia é larga e aí eu não consigo colocar a câmera muito pertinho para eu enxergar bem, tá? Ó, então agora já melhorou, eu já esfumei, já fiz o gatinho, tá? Ó. E agora com o pincel chanfrado, a sombra já pode ser seca, eu vou delinear a parte de baixo. Então vou fazer também com a sombra preta e vou fazer a mesma coisa, amores, ó. Eu quero que ele fique mais grosso fora, tá? Para não deixar o olho ficar redondinho, e quero que ele fique mais fininho aqui por dentro, ó. Se você não conseguir fazer com o pincel, não tem problema, pode pegar um delineador, um demaquilantezinho líquido e você vai afinando. Então sempre lembrando, ó, mais grosso fora e mais fininho dentro. Olha como já aumenta bastante o tamanho do olho, dá pra ver, né? Então, ó, pincel chanfrado, você não puxa, justamente pra ele não, ó, ele não entrar dentro do olho, você não puxa o olho, né? Porque se você puxar, ele acaba entrando no que a gente chama de linha d'água, tá? E aí eu vou dar uma esfumadinha, só pra ele ficar um pouquinho mais soltinho, vamos dizer assim, esse delineado de baixo. E aí você emenda o de baixo com o de cima, tá? Pra ficar esse olho bem preto, ó, bem rasgadão, ok? E aí, pra finalizar o último traço, eu vou fazer ele dentro do olho com o lápis preto. Nessa maquiagem, embora você possa usar o lápis claro, eu acho que o preto é que fica melhor. Então você pode pôr aqui e também, se conseguir, pôr em cima. Se não conseguir, ó, você pode fechar o olho, que aí você já vai riscando por cima e por baixo, porque tem gente que gosta, porque às vezes quando você delineia em cima, fica um pedacinho, às vezes sobrando aqui, ó. Então com o olhinho fechado mesmo, você consegue fazer, tá bom? Bom, agora, deixa eu só dar uma retocadinha aqui no meu corretivo. Eu vou mostrar pra vocês o brilho, né? Então você pode usar o glitter, mas eu vou usar, como eu vou no jantar, eu não vou usar glitter. Se fosse para um casamento ou uma festa mais elaborada, o glitter ficaria lindo, que é esse pigmentozinho que eu mostro bastante na aula. Ele é bem lindo. Eu vou usar esse aqui mais douradinho. Ele na verdade dá mais brilho do que cor, né? Então você vai colocar ele bem no meinho, ó. Pega o seu pincel, por exemplo, de esfumar e coloca bem aqui assim, ó, nesse meinho, que ficou mais claro, né? Eu acho linda essa maquiagem porque assim, ela é clara, ela é escura, perdão, mas ela tem esse meio claro, ó, que dá todo um charme, né? Pra ela ficar... tô só limpando aqui, que acabou borrando um pouquinho. Essa maquiagem às vezes borra mesmo, tá, amores? Não se preocupem. Então, olha como já ficou bem legal. E aí agora eu vou pegar... o meu Curvex. Então, vou deixar os meus cílios bem curvadinhos. Então, encaixa semi-flexionado, aperta bem, segura durante 10 segundos. Eu troco a mão, tá, gente? Mas não precisa. O ideal é você fazer com a sua mão dominante, ok? Ó, então, já fiz o Curvex, aí eu vou aplicar a máscara. Hoje eu vou aplicar até uma diferente, eu vou aplicar a Hipnose da Lancôme, que ela dá um pouco mais de volume. Essa é a Hipnose Drama, então ela deixa até meio bagunçadinho, mas não tem muito problema, eu nem vou aplicar muito porque eu vou de novo colar mais uma vez os cílios postiços, né? Porque principalmente nessa maquiagem, os cílios ele faz bastante diferença. Então eu tô com uma roupinha clara,
Então acho que vai ficar bem bonito colocar esse efeito mais do olho mais marcante, mais escuro. Bom, terminada essa parte, eu vou pegar meu cílio. E aí, como eu tenho mostrado no vídeo, eu vou passar a colinha aqui na parte de baixo, ó, tá? Espera a colinha secar uns 10 segundinhos, que é o tempo dela dar, vamos dizer assim, o que a gente chama de liga, né? Pra não ficar muito mole. Ela não pode nem secar muito e nem ficar muito mole. Então vai ser mais ou menos um equilíbrio, tá? E aí você aproxima, usa os seus cílios como se fosse uma caminha, ó. Apoia bem pra segurar. Pode usar aquele pauzinho que eu mostrei. Se não tiver o pauzinho, vou até mostrar com o cabinho aqui do pincel, ó. Tá? Então você segura bem, principalmente as pontinhas. Lembrando que eu cortei ele, tá, amores? Eu cortei como se fosse um terço dele que eu tirei, pra ele ficar maior, não ficar metade igual esse núcleo, ficar um pouquinho maior. Outra coisa, como tá muito frio aqui em Brasília, meu olho tá meio úmido, tem esse problema de umidade com a secura. Então, às vezes, se você tiver com o olho úmido, sei lá, tiver chorado alguma coisa, os cílios às vezes vai ficar mais difícil de grudar, tá? Eu até falei isso para as meninas na aula hoje, porque o que acontece? Como a cola ela é a prova d'água, se os seus cílios tiverem, se o seu olho estiver úmido, acaba que você não consegue grudar muito bem. Por quê? Porque a cola ela é a prova d'água, então é difícil você colar quando o olho tá mais úmido, ok? Bom, agora eu vou pro outro lado. Então aplico aqui, ó. O segredo é aplicar, não precisa ser muita cola. Espera lá os 10 segundinhos, que é o tempo que a cola vai dar a liga. Encaixa, ó, logo acima dos seus cílios. Eu sempre brinco que o segredo é você usar os seus cílios como se ele fosse uma caminha pro postiço, né? Porque senão você acaba colando ele às vezes muito longe da pálpebra e aí não fica um efeito legal. E depois eu vou esperar ele secar bem. Você pode também dar uma retocada por cima no seu delineado, porque às vezes na hora que você vai colar, ele descola um pouquinho ou sai um pedacinho do seu delineador, aí nada impede que você volte. Eu só tô esperando para ver se ele seca bem, que meu olho tá um pouquinho úmido, tá? E aí agora eu vou passar, enquanto isso, o meu batom, certo? Então hoje eu escolhi o Flat Out Fabulous, que eu ganhei de uma amiga muito querida, Maíra, de Amigo Oculto. Eu adoro esse batom, é um rosa mais forte, ele é mate, ó. Eu tô passando de longe também, então o batom mate a gente tem que ter mais cuidado para aplicar, porque quando você erra, ele tem mais fixação, né? Vou aplicar. Ele é um rosa assim, mais forte. Eu adoro. Olha que lindo. Ok. Apliquei. E aí, se os cílios estiverem bem coladinhos, a minha maquiagem noite está praticamente pronta. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com essa maquiagem noite pra gente revisar as técnicas do curso 2 e que vocês treinem aí bastante, né, essa e as outras maquiagens que a gente tem visto nos vídeos. Quem tiver meu WhatsApp pode entrar em contato e pra quem não tiver, deixa sua dúvida aqui no canal, que vai ser um prazer responder pra vocês as dúvidas que vocês tenham sobre maquiagem, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.